E aí pessoal, beleza? Hoje trazemos um trabalho para a cadeira de sistemas operacionais tratando o assunto trilhas, setores e cilindros. Nossa equipe é formada por Daniel Lemos, Jonan Jones Duarte e Victor Cunha. Então, o que basicamente nós vamos falar? Nós vamos falar sobre um tipo de memória secundária, que é o disco magnético, o famoso HD. O disco magnético é um prato circular construído de metal coberto por um material magnetizável, onde os dados são gravados e recuperados através de uma bobina chamada cabeça de leitura e gravação. O mecanismo de escrita é baseado no campo magnético produzido pelo fluxo elétrico que atravessa a bobina. O mecanismo de leitura é baseado na corrente elétrica que atravessa a bobina produzida por um campo magnético que se move em relação à bobina. Então, aqui nós podemos observar como é feita a organização física do HD, onde possui os pratos, cabeça, atuador, braço e motor, onde os pratos são discos onde os dados são armazenados, feitos de alumínio, recoberto por um material magnético e por uma camada de material protetor. Quanto mais trabalhado for o material, maior a capacidade de armazenamento do disco. A cabeça, que também é chamada de cabeçote, é um dispositivo muito pequeno de leitura e gravação. Trata-se de um item de tamanho reduzido que contém uma bobina que utiliza impulsos magnéticos para manipular as moléculas da superfície do disco e assim gravar dados. Podemos observar também o atuador, que é responsável por mover o braço sobre a superfície dos pratos e assim permite que os cabeçotes realizem os seus trabalhos. O cabeçote, que é a cabeça que pode ser falado também, é capaz de ler e escrever em uma zona de prato que roda sobre ela. Os dados se organizam em um conjunto de anéis concêntricos no prato chamado de trilhas. Cada trilha como podemos observar na próxima imagem, cada trilha é dividida em trechos regulares e chamados de setores. As trilhas adjacentes são separadas por lacunas. Existem milhares de trilhas por superfícies. Ao conjunto posicional em uma determinada trilha de prato, chama-se de cilindro. Posição dos cabeçotes sobre as mesmas trilhas de seus respectivos pratos. Os dados são transferidos para um disco em setores, que podem ser variável, mas normalmente é fixo em 512 bytes. Então, nessa organização aqui, nós podemos observar os espaços entre os setores do disco, as trilhas do disco, que com isso ela monta a estrutura de como deve funcionar a gravação dos dados, que como pode ser observado nessa outra imagem, que tem o cabeçote de leitura que faz a escrita no disco, no caso tem um cabeçote por superfície, e aqui é a direção do movimento do braço. Bom, com isso nós traçamos um breve resumo de como se funciona trilha, setor e cilindro para apresentar a cadeira de sistemas operacionais. Muito obrigado.